Iniciamos a última noite deste terceiro encontro com a Memória de Canela, aberto anteontem. Esta é uma realização do Memorial Canela, que ocorre pelo terceiro ano consecutivo. Tem o patrocínio do Fundo Social Sicredi e o apoio da Água Mineral Hortênsias e da Dalper. Lembramos que Memórias sob Trilhos, à minha direita e à esquerda dos senhores, e Linha do Tempo da Família Urbani, são duas mostras que ilustram este terceiro encontro da memória e aqui estão desde a última quarta-feira, dia 5. Memória sob Trilhos é de autoria compartilhada por Adriana Guimarães e Liliana Raide, que tantas contribuições têm dado à cultura de Canela. Linha do Tempo da Família Urbani e O Mundo a Vapor tem a curadoria da própria família Urbani, cuja trajetória segue em paralelo à história e ao desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Registramos que nos dão a honra de suas presenças o vereador Lucas, que vai ser um dos mediadores do próximo, vai ser o mediador da próxima apresentação, e o diretor de cultura do município, Leonardo Abreu. Iniciamos agora a apresentação que tem por título Um projeto de museu para Canela, sobre estudos realizados há mais de 30 anos, com projeto de implantação em trâmites nas instâncias públicas, sem que a iniciativa tenha tido melhor consequência. Para contar essa história, chamamos o pesquisador, historiador e escritor Pedro Oliveira, e para fazer a mediação, o comunicador e vereador Lucas Dias. Se quiser posicionar, é melhor esta posição. Pois é, para mostrar melhor. Tem uma cola. Eu vou pegar a colinha aqui. Eu tenho essa colinha. Cada um com a sua. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira para falar de história, né? E eu não vou perder muito tempo, porque a gente tem só 15 minutos e eu já tinha selecionado 8 perguntas, então não sei se vai dar tempo. Vendo as caras aqui, acho que dispensa também maiores apresentações para quem é esse grande cidadão, Pedro Oliveira, pesquisador, historiador, sabe tudo da história de Canela. Então, eu vou poupar esse tempo, porque o assunto hoje é um museu que quase saiu lá no começo da década de 90. Eu confesso para vocês que eu não conhecia essa história, vou conhecer junto com vocês aqui. Então, Pedro, boa noite. Prazer estar aqui mediando contigo. E conta um pouquinho, então, como que foi essa história lá no começo da década de 90. Boa noite a todos. Eu vou começar, como é que eu vou dizer? Eu pensei em apresentar esse trabalho durante essas reuniões nossas do memorial. Tenho a impressão que não teve uma que não se falava em museu. E eu lembrei desse episódio que eu acompanhei, eu estive junto e para contar, então, alguma coisa e, infelizmente, não vingou. Mas qual era a ideia desse museu, Pedro? Era a história de Canela? Era exato. História... Em 1992, foi contratada uma museóloga, a Marione Fonseca, e aí, daqui a pouco ela aparece ali. A Marione Fonseca e um historiador, a Marione de Porto Alegre, um historiador de Caxias do Sul, o Alberione Castilhos, para fazerem um levantamento do acervo de Canela, contatar pessoas, enfim, tudo isso. E eu, como era da Secretaria de Turismo na época, me colocaram à disposição da museóloga, da Marione,
E aí eu acompanhei todo esse projeto, esse trabalho, que ficou de maio de 92 até novembro, dezembro, quando foi rescindido o contrato da Marione. Nesse tempo, a gente contatou muitas pessoas, que algumas aparecem aqui, que tinham alguma coisa para contar de Canela. Então, o que a Marione, o que a gente pensou? Lá no Centro Cultural, a gente fez uma tarde lá com chá, uns comes e bebes lá e tal, e convidamos essas pessoas para cada uma dizer alguma coisa de si, da sua família, do seu bairro, enfim. Aí apareceram numa tarde essas senhoras que apareceram aqui. Num outro dia, daí foi a vez dos homens, o Clube do Bolinha, daí no... E a impressão da gente, assim, que não dava tempo da gente fazer pergunta, da necessidade deles exporem suas histórias. Era impressionante a vontade que eles tinham. E isso a gente fez. Enquanto isso, tinha um acervo que veio para Canela, da Dona Maria de Lourdes Noronha, da Fazenda Segredo, se não me engano, de Vacaria. Socorro, não é Segredo, Socorro. Obrigado, Paulo. E esse acervo veio para cá, para a prefeitura, enfim, fazer uma exposição e tal. Só que, pela visão da Marione, museóloga, diz ela, tem muitas peças valiosas, mas a maioria, isso na visão dela, museóloga, a maioria não tem valor histórico. Um exemplo, o imigrante alemão, tá? Então tinha um par de tamanco, só que um par de tamanco novo comprado. Sem história. Sem história, não pertenceu a ninguém, não tinha uma ficha dizendo foi doado ou foi comprado em tal lugar, não. Era uma réplica, uma representação, digamos. Ferramentas, muitas ferramentas novinhas, então, claro que tinha algumas peças do acervo da história do Rio Grande do Sul, que muito importantes. Mas, na visão dela, aquilo não servia. E o assunto acervo Lourdes Noronha, para ela estava encerrado. Eu acho que até isso meio que... Desmotivou, talvez? Essa era a minha pergunta. Quem eram as pessoas, né, além de ti, que estavam envolvidas nesse projeto aqui da nossa comunidade? Tu lembra de pessoas que também estavam envolvidas? A secretária de Educação na época, a Berenice Filippetti. Sim. O prefeito na época, o José Velinho Pinto. E as pessoas que a gente contatava, claro, as pessoas da comunidade. Agora, o que é importante, bom, isso aqui depois eu falo. A caixa onde eu guardei algumas coisas que ficaram comigo, que eram fitas cassetes que eu tenho lá comigo até hoje. Isso eu falo no final. Mas essa museóloga, Marione, ela começou a encontrar muita dificuldade de trabalhar, porque era para fazer uma coisa só pelo município de Canela, não entrando em detalhes. Agora, na visão da museologia, aquilo não servia. Não tinha valor. Então, ela não conseguiu trabalhar da maneira que ela queria. Esse projeto ficou quanto tempo? Tu falou? Mais ou menos 6, 7 meses, né? Foi de maio até novembro de 92. Então, parou nessa parte de acervo mesmo. Por que tu acha que morreu essa iniciativa? Algumas coisas que foram arrecadadas na época, depois que a museóloga se despediu, a gente fez um documento e tal, e entregou no Centro Cultural. Mas eram poucas peças, pouquinhas coisas. E a segunda parte, que era as entrevistas que o Alberione fez, ele foi entrevistar várias pessoas em Canela,
Aqui temos algumas, e tudo gravado em fita cassete. Quando terminou o assunto museu, que foi desfeito, enfim, esse sonho, me perguntaram aonde que tinham ficado aquelas fitas. E eu falei para a secretária na época, a Berenice, digo, olha, secretária, estão comigo, eu estou revisando para depois entregar. Só que nesse meio tempo, terminou aquela administração, mudou prefeito, mudou secretária, mudou assessor de cultura, e eu falei para a secretária, eu vou ficar de fiel depositário desse material. O outro material eu não sei que fim levou, confesso que não. E esse está comigo até hoje, guardado comigo há 34 anos. Eu ainda ouvi alguma dessas fitas há uns 3 anos atrás, e elas estavam funcionando. Claro que precisa urgentemente passar. Aí são os entrevistados que estão nas fitas? Exato, os entrevistados que estão naquelas fitas lá. Luizinha Correia Pinto, enfim, todas essas aí. Algumas pessoas com 2 fitas cassete, que é o seu Ego Jung, a Dona Elodie, tem o Tio Pequeno e tal. Essa caixa arquivo aí que eu guardo isso na minha biblioteca, lá no meu escritório, e até os 3 cotonetes, quem trabalhou com gravador sabe que o cotonete era para limpar cabeçote. Hoje, muitos não vão entender. Ô Pedro, e tinha um local já definido onde seria esse museu ou não chegou a esse ponto? Foi ventilado e foram feitas várias visitas na Casa de Pedra. Sim. A Casa de Pedra ainda não tinha o teatro, né? Não tinha nada, isso. E estava, inclusive, desocupada. E eu assisti um dia lá uma reunião, estava junto, que falavam que tinha que trocar telhado. Um dizia que precisava, outro dizia que não precisava. E, enfim, mas não deu certo, né? Houve um impasse e acho que isso ajudou também. A Marione, aquela ali, depois ela voltou para Porto Alegre. O Alberione eu não tenho foto dele. O que daria para passar, deixa eu ver se tem na outra aí. Mas eu tenho uma cola aqui. As pessoas que estão ali, elas se reuniram com a gente em várias tardes lá. E o que chamou a atenção essas pessoas aí, que eu falei antes da necessidade deles, a vontade deles. Mais que isso, hoje eu digo, depois de 34 anos, a necessidade que a gente tem de fazer essa pesquisa histórica. Hoje o presidente Paulo, onde é que está? Está lá. A importância, eu digo hoje que a pesquisa em história não tem pressa, ela tem urgência. Ela tem urgência. Prova é o seguinte, essas 5 meninas moças aí, a dona Honorinda, bem da esquerda, não tem a data do falecimento dela, mas eu vou dizer o seguinte, seu tio Henrique Castilhos faleceu em 95, 3 anos depois. João Vieser, 3 anos depois, 95. Otília Vender Trave faleceu em 1998, 6 anos. Anita Franzen Correia também. Otília Mafiolete Trave em 99 e Emília Broilo, que por sinal é a avó do Cal, que ela aparece ali também, em 2002. Quer dizer, 10 anos depois, nenhuma pessoa daquela estava viva. É um material riquíssimo. E né? levaram toda a história de Canela consigo, fora o que ficou gravado nessas fitas aí. Sim. Que, de uma maneira ou outra, a gente vai ter que digitalizar. Né? Quanto tempo temos ainda, Nicão? Tá. Então tá.
Bom, Pedro, no fim das contas, a gente chega agora, 34 anos depois, como tu comentou, e a gente segue não tendo museu, segue não tendo espaço, a gente segue lutando por isso, né? E por que tu acha, eu te perguntei isso antes, mas não aconteceu, falta vontade de poder público, porque pelo que tu me falou, as coisas começaram a andar, né? Mas por que não sai do lugar? Bom, naquela época eu não sei o porquê da rescisão do contrato da museóloga, mas ela saiu desgostosa de Canela. Sim, ela se desanimou. Isso ela dizia, eu estou indo embora, só que ela dizia. E até chorou um dia lá. Mas, enfim. Agora, o porquê, não sei. Eu sei que há um entrave muito grande, há uma dificuldade, isso aí é do conhecimento de todos, né? O próprio memorial, a gente sabe, a gente faz reuniões, mas muita coisa não vai para frente. Sim. Se fala em museu há anos, há décadas agora. Museu, arquivo histórico. E pensando nesse museu, 34 anos atrás, se ele tivesse saído realmente do papel, o que tu imagina que teria de acervo nele hoje? Né? Porque tu falou que começaram a ter algumas doações, alguns empréstimos, mas... A segunda da direita para a esquerda, que é a Dona Emília, a avó do Cal. Ali. Uhum. Dona Emília Broilo. A nona. Mas a questão do acervo é algo que me deixa curioso, assim, né? Qual era a ideia realmente de... Era falar da história de Canela, porque pelo que eu estava dando uma lida aqui também, falava muito sobre tradicionalismo gaúcho, né? Mas era mais voltado à história de Canela mesmo, ou tinha esse outro mote? O tradicionalismo gaúcho em função do acervo da Dona Maria de Lourdes Noronha, sim. Que depois voltou, foi devolvido. No fim das contas, a ideia era ser um museu de Canela mesmo. Foi um impasse muito grande, ficou muito tempo ali na Casa de Pedra, enquanto a prefeitura estava lá. Tinha 2 compartimentos lá, com tábua na frente, fechado e tal, aquele material todo. Mas hoje, com certeza, se tivesse sido feito naquele ano, hoje a Casa de Pedra estaria pequena. Sim. Com certeza. Mas não só objetos, principalmente documentação. Seria quase mais um arquivo histórico que um museu histórico. Sim. É importante, a gente segue não tendo, né? Não é só o museu que a gente não tem, a gente também tem um arquivo histórico precário, né? Para não dizer nenhum, é precário, né? E, Pedro, se tu pudesse, agora eu vou fazer uma pergunta até de exercício de quem está aqui hoje também tentando entender essa história e tentando fazer com que ela não se repita novamente, né? Com que a gente consiga realmente tirar o museu do papel. O Márcio está aqui, a gente conversou sobre isso, né? Mas se tu pudesse, então, dar uma dica, eu conversar com o Pedro lá de antigamente, tendo agora esses 30 anos de experiência que tu tem, o que daria para ter sido feito diferente naquela época, para que a gente conseguisse tirar esse museu do papel? E eu falo isso pensando agora, 30 anos depois, né? Porque a gente segue não tendo. Que dica tu daria? Tu que vivenciou essa história. Bom, na época, fora a Marione, o Alberione, que eram os 2 profissionais, tinha a Berenice, que era secretária de Educação, e eu, que seria, no caso, a parte da comunidade. Sim. Quer dizer, a prefeitura e os profissionais da cultura resolveram rescindir o contrato, enfim. Ficou a gente, quer dizer, qual a força da gente para dizer, não, nós vamos ter que fazer um museu? Não teria força. Tu acha infelizmente. Realmente, eu acho que é mais ou menos o que acaba faltando até hoje, né? De certa forma, né? Acho que hoje tem mais gente brigando. Eu ia falar, hoje acho que mudou um pouco, né? Nos últimos anos, principalmente com o memorial, né? O memorial é uma instituição agora. Exato, uniu essas pessoas todas, né? Para lutar pela mesma coisa, né? E acho que é o que tu fala, né? Olha, eram 3 pessoas lutando por um museu lá 34 anos atrás, realmente muito difícil de sair do papel. Pedro, tu é um cara que tem muitas histórias, né? Eu gosto muito de conversar contigo e
cada vez que eu converso com o Pedro, ele me conta uma história diferente e cada vez uma história mais inusitada, né? Eu até brinco, né? O Pedro levou a bandeira de Canela lá para a Antártida, né? Isso é uma coisa incrível, né? Uma história que... Oi? É verdade, né, essa história? Em 92. Isso, e essa é uma história que o Pedro me contou e é um cara cheio dessas histórias, dessas surpresas. Para quem gosta de frio, eu peguei 42 abaixo de zero. Olha, tem que gostar um pouquinho. Não, e o mais legal é o seguinte, levou a bandeira de Canela. Sabe, tem uma foto lá e a história de como ele conseguiu. Misturei agora as histórias aqui, mas acho que essa história é muito legal. Eu levei a bandeira de Canela, do CTG Querência, a do Clube Serrano e a do Rio Grande do Sul. Mas, incrível. Levei 4 e tirei foto com as 4 lá. Muito incrível. Misturamos um pouco as histórias aqui, porque eu realmente acho essa história do Pedro muito incrível e vale a pena até ele falar, porque foi no peitaço, né, Pedro, que tu conseguiu esse convite, né? Tu foi no encontro do Mercosul, né? Aí, Foi lá, pediu para... Falou que nenhum civil tinha ido até a Antártida e eles te convidaram. Sim. Gosto dessas histórias do Pedro, que são histórias incríveis. Bom, Pedro, nosso tempo está passando. Se tu tem alguma coisa que tu não falou, que tu gostaria de falar sobre o museu, né? Foi um assunto, foi rápido, né? Nossos 15 minutos passa rápido. Sobre o material que eu tenho, que eu falei, que eu estou de guardião até hoje, que são essas fitas cassete, e, claro, algum recorte de jornal, mas seria contar essa história que muitos não ficaram sabendo na época, até porque a gente se reunia lá na Fundação Cultural e era 3, 4 pessoas e só, né? De repente terminou o assunto do museu. Sim. Mas eu, por exemplo, quero deixar também uma impressão assim muito forte que eu tive. Nesses eventos raízes que eu participo, muitas vezes eu contei ontem para a Glenda essa história. Nesses encontros, sempre tem encontro raízes, seminário de tropeirismo, enfim. Sempre tem uma oficina sobre museu, sobre arquivo, sobre arquivia, enfim, arquivo histórico e tal. E quando dá uma brecha, eu sempre vou e participo. Numa desses encontros, estavam falando e tal, de repente, Zio Canela, porque muitos apelidam a gente pelo nome da cidade. Zio Canela, o que diz? Como é que é o museu lá na tua cidade? Digo, Canela não tem museu, mas, por favor, não conte para ninguém. Digo, é uma vergonha. Eles riram, mas eu quase chorei. É impressionante. Esse é o sentimento. Pedro, eu acho que não está mais do que na hora da gente tirar esse sonho aí de décadas do papel, né? Estou vendo com muito bons olhos aí vários movimentos que estão acontecendo, mais de um, inclusive, e não adianta, acho que a gente tem que se agarrar em todas as oportunidades que tem para tentar colar e fazer esse sonho realmente sair do papel. Eu, particularmente, quero agradecer o convite, principalmente do Memorial, por estar aqui nessa noite, por estar conversando com o Pedro, que é um cara incrível, que gosto muito sempre de escutar as histórias dele e ler os textos dele também no jornal. Agradecer, Pedro, não só por estar aqui batendo papo, mas por tudo que tu faz pela história de Canela, pelos livros que tu escreve. Acho que tu tem uma contribuição gigantesca para que a nossa história não se perca, né? A gente está perdendo a história aos poucos, está perdendo oportunidades de escrever nossa história. Eu estou aqui só para agradecer a ti e a todos os outros também que durante anos cuidaram da história de Canela. Pedro, muito obrigado. Obrigado pelas palavras e obrigado a todos aí. Convite também.